Carolina, se quiseres começar. Bom dia, hallo, guten Tag. Este é um dia em que nós festejamos a diversidade linguística e cultural na Europa e nesta diversidade linguística cabe também o alemão. A Ana Sousa é professora de alemão e de inglês, uma escola que tem um nome muito comprido, a Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, em Vila Nova de Gaia. E a Ana hoje vem, ela é formadora certificada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua, está ligada ao Centro de Formação da APA, da Associação Portuguesa de Professores de Alemão, e hoje vem partilhar connosco os desafios que sentiu num tempo em que de repente a escola mudou. Ficamos confinados e obrigados ainda assim a continuar, como é óbvio. E a Ana pensou, desenhou algumas sequências de aprendizagem, algumas atividades, tarefas, à luz do perfil dos alunos e das aprendizagens essenciais de alemão. Não se assustem porque a Ana vai falar em português e tudo o que aqui for apresentado será adaptável e transferível para outras línguas estrangeiras. Sempre direcionando estas atividades para o perfil, procurando tornar os alunos mais reflexivos, ideia que já foi aqui muito debatida e partilhada, mais responsáveis, mais autónomos, tendo em conta sempre o seu bem-estar emocional. Também temos aqui perfil. É importante que num tempo em que tão limitados que estávamos, a Ana procurou que os seres aprendentes se transformassem em seres reflexivos. Ser reflexivo em tempo de ensino à distância, desafios e sequências de aprendizagem. Ana Sousa, podes desafiar-nos. Passo a palavra. Obrigada, Carolina. Obrigada também a todos por estarem presentes e a todas neste Dia Europeu das Línguas. Eu efetivamente vou falar em português, talvez saia alguma palavra em inglês ou alemão e alemão. No entanto, tenho alguns slides em inglês, vejam só, porque sei que muitas colegas são só de inglês, provavelmente, e portanto pensar nisso também tive isso em conta. Eu tenho aqui um PowerPoint, eu vou partilhar. Só um momento. Ok. Ok, pronto. Isso é o nome da minha sessão. Eu em tempo de confinamento, de facto, tivemos todos um grande desafio, já que foi dito, e eu própria, este ser reflexivo, não só é sob o ponto de vista do professor, mas também do aluno, ou melhor, é melhor dizer, é do ponto de vista do aluno e também do professor. Porque, de facto, uma das boas coisas que o confinamento nos trouxe é que podemos ter mais tempo para refletir, de certa forma. Carolina, só uma pergunta. Está bem o som? Estás-me a ouvir bem? Ok, obrigada, desculpem. Portanto, eu pensei, tendo em conta as vivências dos alunos, claro que eu já tinha estado no fim do segundo período a trabalhar com o Classroom, que é a ferramenta que a nossa escola optou. No entanto, só mesmo
no terceiro período é que todas as turmas passaram a trabalhar dessa forma. Eu tive turmas de inglês e turmas de alemão, mais concretamente 2 sétimos de inglês e um 10º e um 11º de alemão. As experiências que eu vou contar refletem mais o que fiz no 10º ano de alemão. No entanto, muitas das atividades também apliquei de outra forma, adaptando ao nível de conhecimentos dos alunos, à língua, à idade dos alunos, adaptei-as também ao inglês. São coisas, e são coisas que eu já fazia de certa forma, mas de facto tivemos todos, não é, uma série de desafios e de facto deixou-me a pensar e passei, eu já era uma professora reflexiva, mas passei a ter de ser muito mais. E então, como estávamos em confinamento, como é que eu ia chegar? O regime presencial não estava em vigor, portanto estava um regime à distância. Como é que eu ia chegar aos alunos? Como é que eu ia, por exemplo, integrar a parte afetiva nas aprendizagens que tencionava veicular? Como é que eu ia desenvolver a autonomia agora em ambientes digitais? Como é que eu ia dar e obter o feedback das aprendizagens, que é fulcral para a melhoria da aprendizagem, como todos sabemos? Que aprendizagem selecionar? Das aprendizagens essenciais do terceiro período, como as tornar mais significativas para os alunos? Como implicar esse aluno, os nossos alunos na construção do conhecimento? E no fundo como desenvolver o pensamento crítico, a criatividade, tudo isso para que aponta o perfil e as aprendizagens essenciais. No entanto, eu fazia aqui uma ressalva porque o nosso programa de alemão, e vou só falar aqui do alemão, mas eu sei que de inglês também, já apontava para muitas destas coisas do perfil. Se calhar não estávamos motivados para isso, ou alguns professores não estavam. Pronto. Eu vou pôr aqui uma frase em inglês, um bocadinho provocativa. Portanto, penso que toda a gente percebe. Não vou para traduzir para alemão, também não preciso traduzir. Isto desafia-nos também, não é? Quando isto foi num curso que eu fiz em 2016 e me puseram perante esta frase e agora voltei a reler tudo isto e de facto eles é que criam. Será que eles é que criam, mas eles precisam de qualquer coisa, precisam de apoio, precisam de o tal interlocutor que se falava na primeira sessão e que o Neil também falou. Precisava disso tudo. Como é que eu os fazia ser reflexivos? Aí estava a grande questão. Só vou aqui controlar o tempo. Pronto. Então, eu vi o ser reflexivo, o levá-los para a reflexão, um caminho para chegar a ver essa tal integração, interligação de competências do perfil do aluno com as aprendizagens essenciais no processo de aprendizagem em sala de aula. E eu pus sala de aula entre aspas, porque de facto agora era uma sala de aula diferente, não é? Eu devo dizer que em alemão eu tive, portanto, como é disciplina específica, tinha 2 vezes por semana 2 aulas síncronas, a turma de 24 alunos tinha sessões, cada uma de 30 minutos, isso foi uma mais-valia, e depois o resto era assíncrono, não é? Porque a componente específica, no curso principalmente de Humanidades, é de 90, 90, 90 se quiserem, ou 135, 135. E, de facto, queria também fazer uma ressalva que todas as atividades que eu vou apresentar relacionam-se com as necessidades dos meus alunos, ok? Não existe, quanto a mim, uma metodologia que resolva todos os problemas. Parece que ainda não existe, mas o conjunto dela, uma grande criatividade pela parte do professor, uma grande reflexão, pode nos fazer chegar a essa metodologia mais ideal. A reflexão tem uma função metacognitiva. Eu pus aqui, porque de facto cria uma maior responsabilidade, cria uma maior autonomia, faz com que o aluno se torne mais responsável. Portanto, é o tal aprender, que já vinha nos programas de 2001, por exemplo,
de alemão, principalmente, refiro-me essencialmente, e acabo por pôr a frase refletir da alma. O que é este da alma? É tal ligação entre a mente e o coração, como a própria imagem ilustra, a tal criar nos alunos uma maior responsabilidade, uma maior assertividade, alunos mais confiantes. E se estão mais confiantes, vão ter um melhor bem-estar. E tendo um melhor bem-estar, podem melhorar os seus relacionamentos pessoais. E isto sempre tendo em conta as outras competências que nós damos, a competência comunicativa, a tal comunicação que falava também o Rui Trindade, é interessante, como as coisas se ligam, interligam. Tudo isto vai provocar também uma ajuda, esta reflexão, uma ajuda para desenvolver uma atitude de autorregulação do aluno, através, por exemplo, do feedback que nós damos. Este refletir dá alma, portanto, é este tal dar alma, que eu pus aqui também entre aspas, que é bastante importante, mas tem que haver um equilíbrio. E então, e agora portanto para a parte mais prática, eu inspirei-me, eu selecionei, desculpem, 4 sequências de aprendizagem de todas as aulas que eu dei no terceiro período a esta turma e cujas atividades coincidem às vezes noutras turmas. Selecionei estas atividades, não sei se vou ter tempo para mais, mas se tiver eu posso improvisar, pronto, e vou mostrar alguns resultados. Não vou ser muito exaustiva, porque teria que mostrar os materiais todos em alemão. Vou pôr uma música na parte da música, de facto, mas não vou ser muito exaustiva, pensando e tendo esse cuidado que o público também temos no público só colegas de inglês e quero poupá-las. Pronto. Eu anteriormente mostrei uma já agora, pronto. Eu para a reflexão, para pôr os alunos a refletir, pensei em muitas perguntas para obter feedback, porque era um desafio. Como é que eu agora vou ter o feedback? Se eu só estou com eles 30 minutos um grupo, depois um segundo dia 30 minutos, quando tínhamos tanto tempo, quando estávamos no regime presencial. De facto, isso foi um grande desafio para mim. E então eu inspirei-me também num curso, eu já fazia isto, mas não dava tanto tempo de aula para fazer isto. E isto às vezes é só 2 minutos. Também se faz em sala de aula rapidamente. Eu fazia, mas não era com aquela assiduidade que devia ter. Agora, com o ensino à distância, passei a fazê-lo em todas as aulas. E inspirei-me nestas perguntas do Peter Maisto, de um curso que também frequentei. Ele agora e tem outras também, tem estas perguntas e outras num livro que se chama Essential CLIL, ou CLIL, sorry, CLIL Essentials, por acaso tem que ver com CLIL, peço desculpa. Mas dá para qualquer tipo de aula e para qualquer tipo de disciplina. E eu vou deixar no PowerPoint, e as colegas estão a visualizar, para que tenham uma ideia, mas não vou perder aqui tempo, foi mesmo pensando nas colegas de inglês. Pronto. Eu em alemão, numa turma de iniciação, a maior parte das perguntas são em português, mas esta parte da reflexão não me interessa, de facto, que eles estejam a fazê-lo propriamente em alemão. Primeiro, não têm ainda conhecimentos, não é? Mas é muito importante eu ter esse feedback. Alguns tentaram em alemão e havia frases simples que eles podiam e perguntas que eu punha em alemão e com a tradução a seguir, para eles já terem uma ideia que eu sabia que iriam perceber. Ok? Mas isso, como eu digo, cada professor terá que adaptar à sua turma e saber as suas necessidades. Eu, de facto, tive em conta criar oportunidades para que os alunos desenvolvessem o seu pensamento reflexivo. Então, pensei na vivência no momento do confinamento. E, se repararem, eu selecionei as atividades não
por competência comunicativa, não por conteúdos, não por domínios, desculpem, não por áreas temáticas, mas sim tendo em conta toda a vivência em que estávamos a passar. Portanto, a primeira é o estado emocional, chamei-lhe assim, e porque eu tinha que fazer em português, não é? Estado emocional durante o confinamento, 3 adjetivos. Era feita a pergunta em alemão, que eles percebiam, e também foi feita em inglês aos alunos de sétimo, como te sentes, como é o teu cotidiano? Eu fornecia uma lista de adjetivos, alguns que eles conheciam, e os de alemão sabem que há muitos parecidos, motiviert, frustriert, parecidos com o português, ou melhor, de origem latina, e com base nisso, portanto, foi numa aula síncrona, em que eu, já agora, as aulas síncronas do 7º ano, com alunos de 30, com uma turma de 30 alunos, 28, peço perdão, por exemplo, funcionava em 90 minutos em pequenos grupos, para que eles, menos tempo, mas para que eu os pudesse ver todos e via-os, que eles ligavam a câmara, porque aulas síncronas sem câmara não faz sentido, a não ser que não tivessem o equipamento, mas a escola também facultou a alguns alunos que assim o pediram. E não fazia sentido se não ligassem a câmara, e para eu vê-los como é que estavam, tive todo esse cuidado também com o bem-estar deles. E então, com base nas respostas que eles me mandaram, eu entretanto, a dada altura, no fim da aula 5, liberto a Google Forms, o fecheiro, e eles têm de indicar 3 adjetivos desses que eu apresento, 3 desses ou outros que eles conhecessem. Por exemplo, também fiz no 11º e esses já conheciam mais. Eles escolhiam e enviavam-me. Eu depois tratei os resultados, pus numa tabela, eles na aula seguinte tiveram acesso a esses resultados e tiveram também acesso a esses resultados em forma de nuvem. Eu, neste caso, escolhi um smile e eu vou partilhar para poderem ver esse smile que saiu no fim. Não. Eu tenho aqui o smile. Aqui está ele. Pronto, o mais votado foi Motiviert, que não deixa de ser interessante. Temos depois o melancólico, o contente, que é o Zufrieden. O Frustriert também apareceu, com alguma vivência. O normal, o bom, bem. O triste também apareceu, o monótono, tratava-se também do cotidiano, portanto era como eles se sentiam e como é que era o cotidiano. E houve um pouco de tudo, dos 24 alunos. Pronto, depois estivemos a discutir o porquê, pronto. Isso interessava-me para começar, para criar um ambiente de aprendizagem mais seguro nestas aulas virtuais, interessava-me muito mesmo que eles se sentissem à vontade, partilhassem essa experiência uns com os outros, que também não podiam interagir. Nós no Meet ainda não podemos criar os tais breakouts, não é? Dos tais pequenos grupos, e mesmo criando temos de ter cuidado, não é? Porque os mais pequenos, e não estando habituados, vai haver problemas. Penso que agora vai ser possível, mas pronto. Continuando, pronto. E a partir daqui, portanto, eu pude criar o tal ambiente seguro de aprendizagem que me interessava, para eles se tornarem também mais reflexivos. E agora vou voltar atrás. Passando a outra sequência, comunicação com amigos e familiares. Desculpa, mas tenho que ir bebendo. Esta comunicação, porque estávamos em confinamento, não sei se ainda se lembram, e eles não podiam estar com os seus familiares e amigos, não aqueles que viviam em casa, mas até avós e tios, etc. Que normalmente isso não era normal, normalmente estavam com eles e com esses amigos também, e estavam com os colegas da escola. Então eu selecionei esta canção, Liebe Grüße an alle, de screenshots, depois podem procurar no YouTube. Liebe Grüße, para quem não percebe, são os tais beijinhos, porque era aquela através das redes sociais que eles comunicavam e diziam beijinhos, avó, abraços, tudo isso. E eu ao preparar as minhas aulas, as minhas pesquisas, procurei adaptar à vivência que eles estavam a passar.
E então selecionei esta canção, que é um rock puro, bastante pesado até, mas são frases simples e é interessante porque eles mandam Liebacruza também aos médicos, ao mundo. Esta canção não foi feita para o tempo de Covid, mas até parece. Pronto. Mandam a muitas coisas, a muitos a pessoas e a instituições, mandam, por exemplo, ao dinheiro, pronto, às armas, pronto, como ganho irónico também. Esta canção não vou passá-la, eu vou passar a canção seguinte. Aqui houve um tratamento de compreensão oral e depois era-lhes pedido para eles também mandarem beijinhos, cumprimentos, abraços a outras pessoas, a outras entidades. Pronto, e eles aí foram muito criativos. E isto obrigou-os também a refletir, para além de aprenderem novas palavras, obrigou-os de facto a refletir. Eu vou mostrar a canção seguinte para criar aqui um ambiente mais interessante e para não estar sempre a falar. E se chama Sentimentos, não é a canção, mas a atividade que eu chamei foi Sentimentos versus Pensamento Racional. O tal mente, o tal cérebro com a parte do coração, dos sentimentos. E então, tínhamos visto o tema saúde, partes do corpo humano, que foi dado pela primeira vez online. Aliás, eu dei conteúdos novos, sempre, online, principalmente a este 10º e ao 11º também. E esta canção chama-se Herz über Kopf, que quer dizer que o coração se sobrepõe à cabeça. Isto é a interpretação do autor. E é um lyric video, o que ajuda imenso os alunos. Também lhes pus o outro vídeo, mas para o 10º ano achei que era mais apropriado. E eles tinham também uma tarefa, ok? Aqui compreensão oral, compreensão escrita também, relacionado com aquele vocabulário, tendo depois a tarefa da reflexão. Eu não estou aqui a mostrar muitas das perguntas que fiz na reflexão, mas tenho aqui uma lista depois que vai ficar disponível. E agora vou passar o vídeo, só um bocadinho, porque não há assim muito tempo, para poder chegar. Ora, só um momento, já está. Eu vou pôr em ecrã. E a Carolina diz-me se estão a ouvir. Eu não estou aqui a partilhar as didatizações que fiz, por estarem em alemão, mas no fim vai estar o meu e-mail, ana.sousa, as iniciais do nome da minha escola, Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves.org, em que me poderão pedir essas didatizações e poderei partilhar para os colegas de alemão. Aqui não fazia muito sentido estar a ocupar 30 minutos, também não dava muita coisa. Depois ia passar para o ponto 4, que é a musicoterapia, que já faço há muito tempo. É com música Entspannungsmusik. É retirado de um CD já bastante antigo, que comprei na Alemanha há muitos anos, é verdade, de Martin Bondrock, que é não só compositor, desde muito novo, como também se formou em matemática. E ele cria precisamente esta música de relaxamento, Entspannungsmusik, dizemos nós em alemão. Esta musicoterapia tem 2 pontos, não foram feitos seguidos. Valeria a pena se estivéssemos num workshop presencial, que eu gostaria muito de fazer convosco, e num workshop presencial teríamos dinamizado tudo isto em 90 minutos, por aí. Esta musicoterapia, primeiro tem que se acreditar, não é? Primeiro tem que se estar calmo, tem que se acreditar. É uma música, Meer quer dizer mar, são sons de mar, mas não são os sons que se costumam ouvir, por isso é que eu prefiro sempre este CD. Este CD já está online, portanto podem procurar no YouTube, não tem que ter o CD, pondo Mia e o respectivo nome do autor. O que é que acontece? Eles têm de fechar os olhos. Eu faço isto também em sala de aula.
com esta turma ainda não tinha feito, foi inaugurado online, e eu achava-os, porque eu no início das aulas síncronas perguntava sempre como é que eles se sentiam, e havia sempre um ou outro aluno que eu notava que não estavam as coisas assim tão bem. E então eu lembrei-me de fazer este relaxamento. E eles adoraram. Aliás, eu dei-lhes conhecimento, que agora a turma é de 11º, só com 20 alunos, dei-lhes conhecimento que se ia realizar este encontro e que tencionava partilhar algumas experiências que fiz com eles. Quais é que eles achavam que eu, de facto, não devia perder? E eles disseram-me logo, com a música de relaxamento. E eu disse, muito bem, até vou partilhar as duas experiências. Eu disse, sem dúvida, já tinha escolhido, portanto vejam só como eles gostaram. Também faço isto com o 7º ano. O 7º ano fiz ao vivo, as aulas presenciais. É muito bom para a concentração. Agora, o que é que eu tento fazer? Não é só a descontração do corpo e da mente, mas também junto com uma competência da parte comunicativa das nossas aprendizagens essenciais. Pronto, aqui, quando eu digo partes do corpo, este app foi depois. Nós tínhamos dado, de facto, o corpo humano, até através do livro, muito simples, em que eles tiveram que, o nosso livro Netzwerk, tem até esta parte com coisas em inglês, tem as partes já com os nomes em inglês, e eles têm, por a proximidade, procurar os correspondentes, o que funciona muito bem. E, portanto, já tínhamos treinado, já tinha perguntado se doía isto, se doía aquilo, etc. Então, nesta aula, eles tiveram que fechar os olhos. E eu também faço tal e qual esta aula presencialmente. Neste 10º não foi presencialmente, como já disse. E então, eles têm que fechar os olhos, sou eu que os vejo. Nesta situação de ensino à distância, até correu melhor, porque eles não podem abrir o olho e espreitar, porque está tudo em quadradinhos, não é? Têm mais dificuldade. Estão mais concentrados porque ouvem melhor a minha voz, e a música, pronto, de fundo, primeiro, e depois fazem um exercício de respiração. Eu tinha dado também o imperativo, caiu muito bem, portanto também treinámos o inspirar, eles têm que pausa, 1, 2, 3 e ausatmen, expirar, desculpem, mas com o imperativo, treinei assim. Isso eles sabiam, portanto eu tento o máximo falar alemão nestas coisas, e depois eu só perguntava, onde estão os teus olhos? Eu dizia, se não quiserem tocar, por qualquer motivo, apontem só. Portanto, eles estão de olhos fechados, foi fantástico, eu não filmei, não gravei, mas é sempre fantástico esta sessão. E eles têm que apontar onde estão os olhos. A vantagem é, há uns indecisos, e eu volto a repetir, quando vejo que ainda há indecisões, portanto, ninguém sabe quem está a errar, quem errou ou quem poderá errar. Porque eu repito, e quando vejo que há dificuldades, eu digo em português. E quem está indeciso entre orelhas e olhos, chega lá no instante. Portanto, funciona muito bem. Quando eu ouvi presencial, o que é que eu faço? Eu vou caminhando pela sala e dirijo-me ao aluno e pego na mão e coloco no sítio certo, quando vejo o que está errado. Pronto, e isto fui eu que, pronto, com a minha criatividade, que também cheguei a esta conclusão, porque tento sempre, tudo que aprendo, tento ligar com aquilo que tenho de os fazer aprender. Isto foi esta parte. Depois tenho ali a app do Deutsche Trainer, que eles fizeram do Goethe Institut, mas a APA também publicou esse link, em que eles tiveram que, era sobre saúde, peço desculpa, em que tratava uma série de coisas que tínhamos visto, também o corpo humano, e eles tiveram que mostrar-me o resultado, autocorrigir-se, porque aquilo dá para ver os resultados e para ver a correção, quando não sabem, mas com reflexão, lá está, eu fazia perguntas. Mas que palavras é que aprendeste de novo? Vou passar para o... Eu sei que vou me estender 2 minutinhos, peço desculpa, mas esta musicoterapia tem que falar. Está. Estas são algumas das perguntas utilizadas. Não é a tradução das outras, são outras, que entretanto também criei. O que aprendeste de novo nesta tarefa? Que palavras novas aprendeste? Gostarias de aprender mais sobre? Pronto, agora ficou em termos genéricos. A música ajuda-te a aprender melhor, justifica a tua resposta. E eu tinha sempre, mais que uma pergunta que eu punha, tinha sempre. Nós também, na nossa escola, criamos um plano de trabalho, não deve ter sido só na nossa escola, nós tínhamos que pôr o tema que tratávamos, os objetivos e tudo em linguagem que os alunos percebessem. Os alunos encarregados de educação. Tínhamos que pôr a tarefa,
tínhamos com os recursos, o tempo previsto, e tudo isto era em tempo mais reduzido do que normal, o tempo previsto e a avaliação formativa, que era o que nós estávamos a privilegiar, e foi o que privilegiamos. Pronto, tudo isto eu não vou ler extensivamente, estou a mostrar, porque podem depois, quando tiverem o vídeo, parar e ver. O que aprendeste de novo sobre o pretérito perfeito ou imperativo, isto porque eu também dei uma canção com o imperativo. Que vocabulário sobre o tema foi mais difícil para ti? Isto foi depois de ver um pequeno vídeo, 2 pequenos vídeos, aliás, e a aula, eu agora vou passar para cima, outra vez, já estou a passar para o 4.2, depois de verem esta aula do Nico Speak, que recomendo para quem não conhece, os alunos gostam imenso, e também uma das últimas aulas, duas das últimas aulas do Estudo em Casa, que eles tinham algumas tarefas para fazer, relacionava-se com viagens, férias, pronto. E este segundo momento, que não é seguido, há um grande espaçamento, porque eles gostaram imenso, porque me disseram de facto depois em alemão como é que se sentiam, aprender o Entspannt, que é o relaxado, desculpem, que não é uma palavra que normalmente se dê no 10º ano. Ainda o sabem, que é engraçado que agora nas aulas presenciais que estamos a dar, não é de máscara, etc., com todo o cuidado, eles nem se lembram, são coisas que ficaram marcadas, o que me deixa muito contente e foi muito gratificante. Não é que eu já não suspeitasse, porque eu no fim fiz um inquérito anónimo, que não vou partilhar aqui, mas quem quiser eu posso mostrar esses resultados e até o inquérito que fiz, em que eles me deram esse feedback também, a turma em geral. Fiz para todas, mas tenho resultados separados, em conjunto, etc., por item, etc. Pronto, tudo com Google Forms, que depois permite tudo isto. Esta viagem de sonho, isto aqui foi o culminar, também já estávamos no fim, íamos para férias, mas não podíamos fazer propriamente férias, não podíamos viajar, então... estou-me a alongar, mas penso que me deixa. Estou mesmo a acabar. Esta viagem de sonho consistia na mesma atividade. Fechar os olhos, respirar fundo, suster, tarará, por aí fora, etc. Pronto. Eu própria, para mim, é muito relaxante só isto estar a dizer. E é uma aula que estamos a observar, estamos a dizer com melhores intenções. Eles muitos estavam sozinhos. Portanto, e via-se quando abrem os olhos no fim, via-se um contentamento nos rostos. Esta viagem de sonho, eles tinham então, eu fazia aquelas, 10º ano, fazia aquelas perguntas: para onde? Onde é que estás? Que tipo de alojamento? Dava-lhes hipóteses que eles iam ouvir depois, já tinham familiarizado, porque nós, entretanto, eu introduzi o tema com o que fazes no fim de semana, e introduzi algumas das coisas que poderiam fazer nas férias, com quem vais, como te sentes, como está o tempo, isto tudo em meia hora para cada grupo, eu perfeitamente. E eles tinham que tentar memorizar aquilo em que estavam a pensar. E para evitar que pensassem logo em português, então eu dava também várias hipóteses em alemão. Depois tiveram folha, tiveram que cumprir as tarefas que eu pedi neste site, sempre com as perguntas finais para a reflexão. E eu pus aqui produção escrita com apoio do recurso pedagógico. E depois disto tudo, tinham que escrever essa viagem. Ok? Portanto, tudo no presente, porque, quer dizer, era aquele sonho que eles gostavam que fosse realidade. Tudo no presente e como apoio do recurso pedagógico, eu forneci rubricas. Eu penso que os ingleses rubrics conhecem muito bem, nós já trabalhamos há algum tempo na nossa escola, que funciona como referencial para que o aluno, pois há aqui uma pequena gralha para que o aluno possa refletir sobre a sua aprendizagem. E aí iria combinar dizendo que esta aprendizagem tem a tal função metacognitiva, além disso ajuda a desenvolver uma atitude de autoformação, de autorregulação, expande o conhecimento acumulado, desenvolve a capacidade de observação, de análise crítica, que nos leva ao pensamento crítico, ajuda a resolver problemas imediatos, implica uma dinâmica entre a teoria e a prática, okay? Entre os conhecimentos, entre a competência comunicativa, como eu falo aqui,
ok? E a competência intercultural e competência estratégica, que estão relacionadas com o perfil dos alunos, que estão agora relacionadas com o nosso referencial de escola. Aqui na competência comunicativa indico mesmo estes números que estão aqui, que podem ver, têm que ver com as sequências que eu selecionei. Depois as sequências também fui falando de uma série de aspectos da parte da competência intercultural e estratégica, e há mais, pronto. Este tomar consciência do corpo, do espaço que eu ocupo, é importante, e esta parte da musicoterapia ajuda imenso. Pronto, eu vou só concluir. Haveria muito mais a dizer. Aqui está o meu e-mail. E por nas 3 línguas, não... Pronto. E muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Ana. Olhando aqui vou deixar de partilhar agora, não é? Não necessariamente, é melhor deixar ficar para os colegas poderem ver o contacto. Ok, entretanto vais ver se... Os colegas estão a ver? Eu penso que sim, que os colegas estão a ver a tua apresentação, ou o último slide onde consta o e-mail, penso que terá sido bastante esclarecedor, uma vez que não temos perguntas. Há aqui uma colega que nos pergunta, Helena Rebelo, talvez me tenha passado, mas em musicoterapia, a música a música de fundo passava durante todo o período da aula ou só no início para relaxamento? Era exclusiva da atividade. Não, pois isto tem que se exemplificar na realidade, para terem uma ideia. Há colegas que se calhar já conhecem e conseguem visualizar melhor. Passa durante toda a atividade, ok? No início mais alto, e há muitos exercícios de inspirar, suster e expirar, e depois mais baixo, e eu ia controlando o som, fazendo perguntas, pronto. E pedir sempre para concentrarem-se. E claro, eu peço para eles abandonarem o sítio onde estão, irem para um sítio onde gostem de estar, outro sítio onde poderiam estar em confinamento. Não sei se respondi exatamente. Penso que era esta exatamente a Porque questão. o relaxamento acontece ao mesmo tempo que eles estão a refletir, a pensar na parte depois de comunicação que se vai traduzir no texto que eles vão escrever ou falar. Portanto, ele não fica só, porque senão eu não tenho controle também, não é? E preciso saber se eles estão a aprender tudo aquilo que nos interessa, não é? Não sei, penso que... Não sei. Muito bem, eu penso que a questão colocada era também no sentido de perceber se haveria música de fundo durante a aula, mas aqui percebemos que se trata de uma atividade que utiliza a música. Enquanto a atividade corre, do corpo humano, as aulas síncronas eram só 30 minutos para cada grupo, ok? Mas na sala de aula, a sala for de 90 minutos, não serão os 90 minutos, logicamente, não serão. Eles até gostavam, mas não serão. Não, mas por acaso há turmas, por exemplo, eu tive uma turma de inglês de secundário, não este ano, em que eu fiz isto uma vez e depois, relacionado com a sala de aula, com as aprendizagens essenciais, e depois eles pediam-me sempre, quando tinham a seguir a questão da aula de matemática, que era a aula que tinham a seguir de mim naquele dia, eu tinha que fazer 5 minutos no fim da aula, porque senão a questão da aula não ia correr bem. E aí fazíamos só de relaxamento, ok? Em que eles vão tocando também no corpo, na cabeça, para sentir a cabeça, nas mãos, porque nós muitas vezes não temos tempo para de facto sentir o nosso próprio corpo. Pronto, e eles pediam-me sempre, interessante, essa turma. Muito bem, em relação a perguntas também só cá há uma que eu penso que já foi respondida durante a apresentação, também utilizo esta técnica nas aulas presenciais e a Ana já tinha dito que sim. Uma boa técnica, para além das outras sugestões. Eu estou tentada a dizer que aqui estiveram concentradas algumas das ideias que nós ouvimos apresentar na sessão do professor Rui Trindade, do Neil, este aprender e o reaprender e o experimentar leva-nos a conseguir descobrir momentos de grande riqueza. O foco na parte emocional é muito importante e ajuda-nos, costumo eu dizer, a agarrar os alunos.
e agarramos um pouco pela emoção também, porque quando a aprendizagem é focada essencialmente no conteúdo, árida e seca, não é vivida com emoção, certo? Eu até diria que esta turma agora, o 11º, chegou muito calma às minhas aulas. Estão à espera, se calhar, de mais uma sessão destas, mas lá virá. Eu tenho que arranjar a oportunidade, não é? Não posso fazer só por fazer o relaxamento, infelizmente. Eu gostaria, mas não posso. Temos também a parte comunicativa da língua. Mas lembrava também que as nossas aprendizagens essenciais têm as 3 competências articuladas e elas têm que ser avaliadas também articuladas. E avaliar não é classificar, mas isso eu penso que a colega, uma colega da tarde vai falar certamente, do que me apercebi. Muito Atenção, bem. quando eu digo avaliar não tem que ser de forma alguma classificar. Aliás, pronto, mais. Muito bem, muito obrigada, À Ana. disponibilidade, Emotional qualquer dúvida que learning, tenham. Eu já vou está. stop share agora. Ok. Ok. Emotional Learning, emotionales Lernen, so geht es. Assim eu dou por encerrada a sessão, agradecendo aos colegas, à Ana, e fazemos uma pausa agora porque precisamos também de descansar e de almoçar e regressamos às 14. Até mais logo. Ok. Até mais logo. Muito obrigada por tudo.